Olá pessoal, novamente para dar continuidade à nossa oficina de fitoterapia. Hoje é o nosso segundo encontro e a gente quer falar um pouco sobre alguns passos importantes, né? Na primeira aula a gente fez um trabalho introdutório do que é a fitoterapia, de como ela começou, uma coisa mais simples. E a partir de agora a gente vai tentar esmiuçar um pouco sobre o trabalho da oficina de fitoterapia, o que a gente faz nessa oficina. A princípio, toda vez que a gente vai trabalhar com uma planta, eu costumo usar 4 critérios, 4 passos. Eu até coloco na nossa apostila como passos importantes para o trabalho com fitoterapia. Sendo que o primeiro desses passos é a identificação. Você tem que identificar o vegetal. Por quê? As plantas, nós temos muitas plantas, então de nomes variados que se modificam de acordo com a região. Como exemplo, o mastruz, que aqui a gente chama mastruz, mas tem lugar que chama mentruz, tem lugar que chama mastruço. O próprio capim-limão, que a gente chama capim-limão, ali chama capim-cidreira, em outro lugar chama capim-santo. Então são os nomes vulgares das plantas, é como o nosso apelido, né? João, o José, que é chamado de Zeca, então tem um monte de Zeca, mas o nome dele completo é só dele, dessa pessoa. Raríssimas vezes acontece coincidência. É o nome que está na identidade dele. Então é a identificação daquele ser humano. As plantas também têm essa identidade. Como que acontece? Elas pertencem, né, no reino vegetal, dentro de uma família e um gênero que vai colocando elas segundo suas características. Então, essas plantas têm essas características, elas vão para esta família. Dentro dessa família tem outra característica, vão para um gênero. Dentro desse gênero tem outra característica, aí se diferenciam as espécies. Então é muito importante que quando você vai trabalhar com uma planta medicinal, você identifique essa planta. Professor, como é que eu vou fazer identificar uma planta com esses nomes difíceis, né, que são nomes geralmente do latim? Como é que a gente faz? Leva na universidade, tanto a de farmácia como a de biologia possuem sistematas, que são pessoas que identificam plantas medicinais. Nesse trabalho lá do herbário que a professora Terezinha Rego faz, todas as plantas já são identificadas, as que tem no horto, as que a gente usa como medicamento, vem com o seu nome ali na placa, no canteiro, para a pessoa já saber que é aquela, para não haver confusão. Porque acontece muito assim, eu vejo muitos programas do Globo Repórter, enfim, na mídia, que vai falar de plantas e mostra as plantas, mas nunca bota o nome científico. Raríssimas vezes aparece o nome científico. Então você fica perdido, sem saber, porque a planta lá no sul é chamada desse nome e aqui você não tem ela com esse nome. Ou às vezes ela nem é, o clima daqui não é propício para ela, para ser cultivada. Então acontece muito isso. Então identificar a planta é o primeiro passo. O segundo passo que você vai trabalhar com planta medicinal, você tem que saber qual é a parte dessa planta utilizada, porque cada propriedade pode estar mais concentrada, no princípio ativo pode estar mais concentrado numa parte da planta, num órgão. Pode ser a folha, o caule, a raiz, o fruto, a semente, até a casca, a entrecasca, enfim. Cada uma tem sua concentração de princípio ativo em uma localização diferente. E às vezes é a planta toda. Então, assim, primeiro passo, identificação. Segundo passo, parte utilizada. Quando você tem esses dois, conhece essas duas coisas, você já tem meio caminho andado. E aí você parte para o terceiro passo, que é a forma de preparo. Porque alguém pode chegar, eu dou sempre esse exemplo nas nossas aulas sobre a ortiga branca, né, que é Nidoscolus urens, o nome científico. Se alguém chegar para você e disser, olha, usa essa planta, você usa aquela ortiga branca, ela é ótima para alergia, mas ela não te disse nada. Primeiro que você não sabe o que é ortiga branca, né, porque ela só é chamada assim vulgarmente porque ela tem a flor branca. Mas, já sei qual é aquela da flor branca. Bom, peguei. Tá, e aí, daí como você vai fazer um medicamento, se você não sabe que parte dela, sendo que a folha, o caule, a planta inteira é altamente nociva, porque possui espinhos que tem um líquido tóxico, né, que é alérgico, que na hora que pega é uma toxina que deixa uma coceira muito grave, como todas as urticárias,
as plantas que provocam urticária são assim. Então você tem que saber a parte. No caso dela seria raiz. Você usa a raiz para fazer o trabalho. Mas ainda não te falei como fazer isso. Então esse já seria o terceiro passo. A forma de preparo. Você tem que saber se vai ser uma decocção, se vai ser uma infusão, se vai ser uma maceração, se é a fresco, se é a seco, se precisa de algum procedimento específico para retirar alguma impureza. Então, assim, esse seria o terceiro passo. Conhecer o terceiro passo, você vai para o quarto passo, que é a posologia. Né? A forma como você toma. É para ser tomado 3 vezes ao dia, é para ser tomado 5 ml, é para ser tomado 10 ml, é para tomar só por tantos dias, porque pode agredir, pode provocar uma intoxicação, como muitas plantas provocam em excesso, boldo, mastruz, que a pessoa está acostumada a tomar e não sabe o mal que pode provocar. Então, esses 4 passos, recapitulando: identificação, parte da planta, forma de preparo e posologia. Aí você já começa um trabalho correto com as plantas medicinais. No nosso próximo encontro, a gente vai falar de alguns processos de extração de essências do princípio ativo, né? Concentração de princípio ativo dessas plantas. Tá ok? Até lá, um abraço.